Variante Ômicron. A novidade que voltou a trazer muitas dúvidas a respeito da pandemia já é uma realidade no Brasil. Mas será que essa mutação da Covid-19 pode nos trazer de volta os piores momentos da crise de saúde mundial? Não é o que os primeiros estudos mostram. E o Jornal da Clube traz agora uma entrevista com o Dr. Paulo Porto, médico que tem atuado na linha de frente desta guerra contra o novo coronavírus. Boa tarde, doutor Paulo. Mais uma novidade nessa pandemia, né? A variante Ômicron. E agora, para a gente poder oferecer água limpa para os nossos telespectadores, com tudo o que a gente tem de informação do mundo todo, o que dá para dizer sobre essa nova variante, doutor? Olá, Felipe. É um prazer estar aqui novamente com você, com a nossa audiência. E vamos manter o nosso compromisso aqui de trazer sempre informações baseadas em realidade, né, em narrativas. Tá? As notícias são boas, então a população aí para o Natal pode parar com o pânico, porque as notícias da Ômicron são realmente boas. Tá? Então eu trago aqui basicamente 3 estudos que constam do último update da Organização Mundial de Saúde, estão disponíveis no site da Organização Mundial de Saúde, ok? Um deles fala sobre 43 casos, um estudo do CDC americano, e fala sobre 43 casos, os primeiros 43 casos detectados naquele país com a variante Ômicron, né? E primeira boa notícia, desses 43 casos, nós não tivemos nenhuma morte. Desses 43 casos, apenas um deles precisou ser hospitalizado, e a hospitalização foi por apenas 2 dias. Então, por aí a gente já começa a ver que parece que essa variante ela não é tão agressiva. Mas tem mais dados interessantes. A gente vê que desses 43 casos, 80% deles estavam completamente vacinados. Cerca de 1/3 desses 43 casos não apenas estavam vacinados, como tinham inclusive a 3ª dose da vacina, que é o pessoal chama aí de booster. E o último dado interessante desse estudo também, Felipe, para a nossa audiência, é que dos 43 casos, meia dúzia deles tinham um histórico prévio de infecção por Covid. Então, seria uma reinfecção. Nenhum desses foi para o hospital. Mas o que é interessante de observar isso? Falávamos, inclusive falei aqui no próprio programa de vocês, que a infecção prévia, ou seja, a imunidade natural, ela é mais eficiente e mais poderosa do que a imunidade desenvolvida por vacina. Lembra disso? Pois é. Então, veja, nesse estudo, até pessoas que tiveram a 3ª dose de vacina contraíram a doença, em 14 dos 43. Os que tiveram apenas a doença e não a vacinação, meia dúzia, ou seja, metade da incidência dos que tinham 3 doses de vacina, confirmando que a imunidade natural é muito mais eficiente e poderosa do que a imunidade vacinal. Quando a gente vê um estudo em medicina, a gente tem que ter muita cautela, porque às vezes pode ser um dado isolado, não é? Então, vamos ver outros estudos se corroboram o que esse estudo do CDC está dizendo. Um outro estudo que a OMS traz no seu site é um estudo da Autoridade de Saúde da Noruega, que pegou 111 infectados de uma festa de Natal, pré-Natal, que tiveram lá naquele país, né? Desses 111, 17 possuíam infecção ativa pela variante Ômicron, que é a variante que agora está aí preocupando a gente sobre o que a gente está falando. E olha que dado interessante, Felipe, desses 17, nenhum óbito e nenhuma hospitalização. Muitos deles também vacinados, ou seja, esse estudo da Noruega confirma os achados do CDC americano. A OMS traz ainda no seu site um terceiro estudo, que é o estudo da África do Sul. Lembrando que a África do Sul foi o segundo país a detectar Ômicron no mundo, o primeiro foi Botsuana, ainda em novembro. E nesse estudo da África do Sul, com os 7 primeiros infectados pela Ômicron, adivinha o que aconteceu? 0 mortes, 0 hospitalizações. E mais achados que confirmam o mesmo estudo do CDC e o da Noruega. Destes 7 infectados, 100% estavam plenamente vacinados. Mais do que isso, destes 100% plenamente vacinados,
ou seja, do 7, né? Um deles possui, inclusive, uma coisa que as pessoas falam que aumenta a proteção, que é o que a gente convencionou chamar de vacinação híbrida ou transplataforma. Então, ele tinha 2 vacinas de uma marca e a terceira dose de outra marca. E mesmo assim pegou a Ômicron, tá? Então, o que a gente tem observado nesses estudos todos é essa tendência de registrarem uma doença rapidamente transmissível. As mutações apontam que ela é mais transmissível do que a variante Delta, só que com a gravidade muito menor. Então, quando a gente olha hoje os gráficos de contágio, de número de mortes na África, por exemplo, que foi onde surgiu a Ômicron, a gente vê que o número de casos confirmados disparou, mas o número de óbitos e internações permanece baixo, apontando na direção que o vírus está se tornando um vírus ainda mais transmissível, porém menos grave, que é o caminho natural de todos os vírus que afetaram a humanidade até hoje. Doutor, e por falar em gravidade, o Brasil tem uma experiência que é muito maior do que a Omicron, né? A nossa variante, a variante P1, ela foi um surto mundial, né? Felipe, a P1 foi até hoje, considerado o pico de agressividade dessa pandemia, né? Porque era uma variante realmente que produzia uma reação inflamatória sistêmica muito grande, não raro evoluía para acometimento pulmonar grave, e a despeito do tratamento que era empregado na época, invariavelmente muitos desses pacientes acabavam requerendo algum tipo de assistência um pouco mais agressiva, seja dentro do hospital ou seja em ambiente domiciliar com fisioterapia, às vezes com suplementação de oxigênio. A Omicron agora, ela marcadamente é muito diferente da P1. Primeiro, porque os sintomas são sintomas mais brandos. Então, o indivíduo tem um pouco de tosse, o nariz escorrendo, um pouquinho de congestão nasal, uma fadiga muito grande, pode ter um pouco de febre, mas não é comum na Omicron ter perda de olfato, perda de paladar, e absolutamente não é comum esse indivíduo ter acometimento pulmonar e precisar de hospital. Doutor, outra questão que agora está pegando, né, principalmente a nossa população aqui do Sudeste, né, a nossa macro-região começa a sentir isso também, é a questão de uma variante agora da gripe. E isso tem gerado muita confusão, inclusive nas pessoas que estão em casa, porque não sabem se é gripe, se é Covid. Isso é natural? Isso é normal, doutor? O que nós temos aqui agora é a prevalência de uma infecção pelo vírus H3N2, que é um subtipo do influenza, e esse H3N2 numa variante específica que se convencionou chamar de Darwin, que é uma variante que não está presente na vacina da gripe disponível hoje. Tá? Então, por isso que isso tem pego a população de calça curta, vamos dizer assim, porque a vacina não cobre e essa variante específica. E isso não é um problema só aqui, é um problema em todo lugar, né, em todo lugar do mundo. E é uma gripe realmente mais intensa, que essa sim, ela tem levado as pessoas a procurarem hospitais, né? Aumento da demanda de hospitais foi registrado inicialmente no Rio de Janeiro, agora está havendo aqui em São Paulo. E como a gripe não é uma doença que costuma incidir durante o verão aqui no Brasil, ela é uma doença mais frequente no inverno, em temperaturas mais frias, isso pegou inclusive muitos laboratórios de calça curta. Então, laboratórios aqui em São Paulo, por exemplo, tinham um estoque de testes para identificar essa variante baixos. E aí agora estão correndo atrás para recompletar os seus estoques. Né? Os sintomas realmente são muito parecidos com os sintomas do Covid, especificamente dessa nova variante, da Omicron. Então, o que a gente tem recomendado aos pacientes é que procurem um pronto atendimento e façam o que a gente chama de painel viral. No painel viral, o indivíduo vai fazer um swab, como a gente já está acostumado para o Covid, mas ali ele vai investigar se há PCR para Covid positivo, se tem H1N1, se tem H3N2, vai procurar o vírus respiratório mais comum do momento. Então, ali se faz um diagnóstico completo. E aí, se vier Covid negativo e H3N2 positivo, não se trata de Covid, se trata de uma gripe,
e aí esta tem um tratamento diferente. Muitas pessoas, muitos infectologistas têm recomendado o uso de uma droga antiviral, que todo mundo conhece, que é o Tamiflu, e com bons resultados, mas é uma gripe mais forte, que está dando uma derrubada nas pessoas mesmo. Perfeito. E por falar nisso, doutor, é bom a gente falar que nós estamos vivendo uma época agora de pós-Covid, né, doutor? Os senhores têm atendido muitos pacientes em tratamento pós-Covid, né? Isso é importante. Felipe, isso é importantíssimo. A gente estima que até 1/3 dos pacientes que tiveram Covid vão acabar desenvolvendo sintomas persistentes por mais de 3 semanas, que é a definição da síndrome pós-Covid ou Covid longo. E esses sintomas, eles variam desde uma letargia mental, com a dificuldade maior de raciocínio, de memória, até dores pelo corpo, dificuldades respiratórias, enfim, uma gama muito grande de alterações que a gente precisa investigar adequadamente. Não é infrequente a gente ter, especialmente em pacientes que foram tratados tardiamente, alterações hormonais. Então a gente vê alterações de testosterona, de cortisol, e isso acaba influenciando na dinâmica do indivíduo. O indivíduo fica mais prostrado, se cansa fácil, tem alteração de cabelo, alteração de unha, uma pancada de coisa. O importante da população saber é que isso tem tratamento, e essas alterações, na imensa maioria das vezes, são alterações transitórias e reversíveis. Então, a gente consegue reverter isso com manobras simples, até mesmo as disfunções hormonais. Às vezes o corpo ele só precisa de um estímulozinho para voltar a produzir hormônio por conta própria da forma adequada. E isso acontece porque o Covid ele dá uma chacoalhada no sistema, no nosso organismo de uma forma global, né? Então, às vezes ele só precisa que a gente indique a direção correta para ele se restabelecer.